Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, podcast da Dani Mello. E hoje eu tenho um convidado muito especial, uma referência na educação física, um grande professor, um grande treinador, um grande exemplo e uma inspiração para mim. Uma honra apresentar aqui meu convidado de hoje, o professor Antônio Carlos Gomes. Obrigada, professor, por Eu ter que aceito esse agradeço. convite. O professor é uma referência na educação física, dispensa apresentações, mas é sempre bom falar do seu legado, da sua contribuição. Primeiro que ele tem vários livros e capítulos de livros e artigos publicados, mas um livro especificamente, até hoje, é a lenda. Tem que ter É, esse livro, tem que ser tem, livro de tem cabeceira, que ter o livro. né? Que é a Paixões de Treinamento Esportivo. Então, realmente é um livro aí que a gente realmente usa até hoje. Todos os treinadores, se não tiver o seu livro, tem alguma coisa errada. Tem que ter o seu livro de treinamento esportivo, né? Quem não tem, pessoal, vai, corre atrás lá, porque tem que ter esse livro lá na sua biblioteca pessoal. E além disso, ele faz parte de várias confederações e federações que contribuem muito para o desporto, mas especificamente agora você está, né, como coordenador de dois grandes projetos, Sim, sim, que é a sim. Academia Brasileira de Treinadores no Comitê Olímpico Brasileiro e também junto à CBF na CBF Academy. Então, Exato. gente, falar agora um pouquinho aqui do professor. Muito obrigada novamente, né? A gente Onde conseguiu que é, Dani? conciliar as Ah, agendas. eu que agradeço, né? E falar da nossa área, É. falar de esporte, falar de exercício, é sempre um prazer. O professor, ele não mora aqui no Rio, então a gente, né, teve dificuldade. Além dele não morar no Rio, a agenda dele é cheia, lotada, 1000 viagens, 1000 funções. Mas ele, né, assim que eu fiz o convite, ele rapidinho se prontificou, a gente conseguiu ajeitar logo essa data. Muito obrigada pelo carinho. E eu Onde sempre que é? começo o podcast falando como que a gente se conheceu. E Como? aí, como? Ele sendo professor, né? Foi. Então, foi lá na Universidade de Castelo Branco, né, a convite de um grande amigo que nós temos em comum, que foi meu orientador, o professor Estélio Dantas. E aí Bacana. o professor ele foi, né, como colaborador, Foi, visitante na foi, universidade, ficou ali foi, alguns dias e teve a foi. oportunidade de palestrar e dar algumas aulas para as turmas na época de, né, eu era mestranda ainda Mestranda. na Que época. maravilha, né? E aí o professor sempre assim, com essa gentileza, com essa tranquilidade, né, sempre muito É, solícito também. E ali foi nossa, né, nosso primeiro contato e a partir dali bacana. todas as vezes que nós nos encontramos em vários eventos Sempre aí foi muito bom, né? esportivos, né? O professor sempre muito solícito, muito gentil, muito receptivo. Então, fico muito feliz, Tá bom, professor. querida, não tem problema. Tamo junto. Como diz a gíria. E Estamos aí, né, juntos. vamos começar aqui hoje falando um pouquinho da sua vida, da sua Meu contribuição. Deus! Olha, vamos fazer o túnel do tempo aqui, Meu né? Deus! Porque eu vou lá atrás, porque você foi, assim, Sim. um dos primeiros a fazer mestrado e doutorado na área da educação física fora do Brasil, e especificamente na área do treinamento. E aí você foi para a Rússia. Você viu que coisa? Professor, Tanto lugar como pra você ir, foi né? parar lá? Conta um pouquinho isso pra gente. Ainda bem que já voltei, E, né? ó, Ah, isso aconteceu num momento da minha vida lá atrás. Isso aconteceu em 1985, tá? 1985, em agosto de 85, o Gorbachev assinou, eles assinaram, começaram a falar na carta, na perestroika, na abertura. E uma das coisas que eles tinham na abertura era abrir para países em desenvolvimento esportivo. Na verdade, em desenvolvimento em tudo, né? Mas também tinha na carta o desenvolvimento esportivo. E eles deram a oportunidade para o Brasil mandar um especialista para lá para fazer um estágio de 6 meses na época, na modalidade de atletismo. E naquele momento eu estava dirigindo a seleção brasileira feminina de atletismo, de cross country. E o convite veio para o Brasil e não veio para mim, né? O convite foi a alguns outros treinadores que declinaram. Eles não queriam ir, porque naquela época, 1985, então dizia que a Rússia, os russos comiam gente, que todo mundo morria lá na Sibéria. Não tinha voo do Brasil para lá, eu tinha que sair daqui para Argentina, da Argentina ir para Guiné-Bissau, Guiné-Bissau. Então era uma viagem de 25 horas, uma coisa horrível. E nós não tínhamos, o Brasil, o Itamaraty, não tinha relações diplomáticas com a Rússia, só relações culturais. Então não tinha nada oficial. Então quando veio esse convite, eu fui o terceiro que eles tentaram. Falei, Antônio, eu acho que você tem resistência para suportar isso aí. E aí eu fui fazer um curso de 6 meses. Daniele,
Quando eu cheguei em Moscou, parecia que eu tinha entrado num túnel do tempo. Livro de história. Porque eu cheguei num negócio fúnebre, num negócio esquisito, alguém me esperando, não falava russo, né? E alguém que falava espanhol foi me receber e tal, e me levaram para o alojamento, aqueles alojamentos pequenininhos, onde você tem tudo num lugar só. E assim começou. Mas quando eu entrei dentro da universidade, que na época chamava Universidade Estatal da Ordem de Lenin de Moscou, maior universidade de esporte do mundo. Então você imagine, por exemplo, a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Imagine a universidade. Tudo aquilo só educação física e esporte. Então um negócio assim maravilhoso, né? E eu comecei a ver aquilo e eu fiquei impressionado. E quando eu comecei a ver as bibliotecas, conviver com os cientistas da época, né? Professor Matveev, Yuri Verkhoshansky, Volkov, Zatsior, assim, no dia a dia, que eu comecei a ver que aqueles cientistas eram pessoas normais e que eles produziam com uma simplicidade, com uma coisa. Então eu me apaixonei por aquilo. Voltei 6 meses depois para o Brasil e pleiteei a bolsa para me ir de vez. E aí fiquei 12 anos. Morei Como é que 12 foram anos. esses 12 anos lá? É. Viver na Foram Rússia. 12 anos. Os primeiros 2 anos fiquei internado em Odessa. Odessa fica perto do Mar Negro, mais ou menos a 2.000 quilômetros de Moscou, só estudando idioma eslavo. 2 anos depois, eu defendi, fiz a prova estatal, passei na língua russa e aí entrei definitivamente. A carreira lá é um pouco diferente da nossa. Lá você entra num curso chamado candidato à magistratura, candidato a mestrado. É candidatura, então você fica 1 ano sendo candidato. Nesse ano você tem que provar que você tem talento, aptidão e vontade. Tem que provar que você é bom. Tem que provar alguma coisa. Depois você tem um trabalho final nesse 1 ano só. Tá? Por quê? Porque é o primeiro ano após idioma, que ainda você está meio se enroscando, né? Quando você termina esse ano, você já está craque. Porque aí você já está com 3 anos lá, 12 horas por dia estudando idioma e tal. Aí você entra no mestrado. O mestrado lá dura 2 anos e meio. É tudo maior do que aqui. Terminou o mestrado, você vira candidato a doutorado. Ele chama aspirante a doutor. 2 anos você não está fazendo doutorado. Você está na aspirantura ao doutorado. O que é isso? Você precisa orientar 2 mestres, os 2 mestres precisam defender, você provar que você tem talento para a ciência. Defendeu os 2 mestres e tal, acabou minha aspirantura, aí eu entrei no doutorado. Depois, 4 anos é o doutorado. Quando você termina o doutorado, você terminou a primeira fase de estudo científico dele, você não é nada. Eu não entrava nem em reunião científica. Eles não permitiam eu, como doutor, entrar em nenhuma reunião científica, porque disseram que eu não tinha nada a ver com ciência, era apenas um especulador de ciência. Durei uma vida inteira para fazer um trabalhinho que eles chamam de doutorado. Aí depois sim você entra na ciência lá, que eles chamam de ciência catedrática. Então eu fiz o curso de ciência catedrática, mais 3 anos, depois do doutorado. Né? Quando você termina o doutorado, são 2 defesas. A defesa do PhD, né? PhD, que é doutor em filosofia, e doutor em treinamento esportivo. O doutor em treinamento esportivo, para eles não vai, assim, é muito pouco. O que eles dão muito valor é o PhD, filósofo, é o doutor em filosofia, que te põe diferente realmente, né? Você se torna um questionador que tem hora que você questiona até a sua existência. E a partir dali, então, eu entrei na ciência catedrática, terminei a ciência catedrática e fiquei pronto para a defesa do maior título deles, que é o título de professor. Só que aí eu tinha que esperar chegar aos 55 anos. Que isso é uma... Então, eles têm um gráfico. Na vertical, você soma pela formação acadêmica, produções. E na horizontal, eu tive que voltar ao Brasil e produzir resultado técnico. Campeão sul-americano, mundial, olímpico, recorde olímpico. Aí cruzo a pontuação. Quando eu faço 10 mil pontos, eu vou e defendo o título de professor, que é a maior honraria deles. E são poucos brasileiros, acho que nós somos só em 3 no mundo que defendemos esse título, porque é muito duro, muito longo, e você só pode, depois da aspirantura, defender o título de ciência catedrática se você foi nota máxima em tudo. 12 anos nota máxima é difícil. Então eu fui até o final, porque também
aprendi, né, ser meio lutador. E aí deu tudo certo, foi bacana, porque nesse período a gente contribuiu bastante. Eu acho que eu trouxe muitas obras, porque, Daniele, nesse período que você era mais jovem, nós tínhamos no Brasil um conhecimento na área da educação física, do esporte, principalmente do treino desportivo, todo conhecimento americano. Nós não sabíamos nada da Europa, não sabíamos do leste europeu, então. Então, a partir daquele momento, a gente começou a trazer informações do leste europeu, que começou a ser um choque interessante de teorias, de conhecimento. Nós não tínhamos teorias de treinamento esportivo. Nós tínhamos metodologias, métodos soltos. Tá. O professor Tubino, por exemplo, que foi o primeiro. Antes do Tubino teve o Lamartine. Tá? Lamartine foi a primeira publicação de treinamento esportivo, depois veio o Tubino. O que o Tubino fez? Ele foi para a Bélgica e toda a informação que ele pegava, ele foi reunindo, escrever e publicou um livro que começou a nos ajudar. Só que nós não tínhamos ainda isso estruturado filosoficamente e tal. Então, acho que depois nós viemos, já tínhamos aqui um avanço bacana com o professor Valdir Barbante, da USP, o professor Estélio Dantas, aqui do Rio, e a gente veio depois e colocou uma pimenta nisso tudo. Então, no início foi muito estranho, muito difícil, tivemos muitos confrontos, sabe? Porque não batia as ideias, porque nós formamos o nosso conceito com pedaços de informação. Então, quando a gente pegou o trilho todo, claro que a coisa não batia, né? Mas, com o tempo, o pessoal foi entendendo, a gente foi publicando bastante. Inicialmente, eu não quis escrever minhas teses, eu quis só traduzir o que eles tinham. Depois que todo mundo se inteirou, entendeu, aí eu falei, agora eu vou escrever para a realidade nacional. Manuais que o treinador possa ler e aplicar no outro dia. E aí foi assim que a gente desenrolou aí até agora. E foi ali que você viu assim a base do seu livro de treinamento esportivo? Foi ali que você começou a pensar nesse livro? Porque é um livro que é utilizado até hoje, professor. Sim, sim. E conceitos que estão ali que continuam atuais. Sim, atuais, sim. Na verdade, o que nós entendemos é o seguinte. Há um processo nisso, porque chegou um momento, um dia assistindo uma aula de um grande geneticista, ele já faleceu. O nome dele é Boris Nikichuk, um cientista da genética extraordinário. Foi o cara que organizou a impressão digital para poder identificar mortos na guerra, e depois isso virou impressão digital para psicologia, para doenças, até para o esporte. E um dia esse cara me falou, Antônio, eles me chamavam lá de Anton. Quando eles estavam sério, oficial, Anton. E quando estava descontraído com aquela vodkazinha, Antoshka. Teve um dia, então, que o Boris Nikichuk, numa aula de anatomia, ele falou assim para mim, o treinador, o cientista, o professor, que não tem um conceito claro daquilo que ele vai fazer, qualquer coisa vale para ele. Então ele vira uma coxa de retalho. Ele falou, uma das coisas importantes é o seguinte, quando nós falamos em conceito é eminentemente filosófico. O conceito biológico, ele é muito seco, ele é muito fechado. Então, se nós estamos tratando de ser humano, a primeira coisa, você tem que ter um conceito filosófico da coisa. Depois você vai estruturar esse conceito com as áreas de atuação que você vai trabalhar. E aí, então, a partir daquele momento, eu entendi que a gente precisava ter um conceito. O esporte, até a oportunidade, era assim, você tinha uma determinada modalidade, basquete, vôlei, handebol, quero preparar um atleta para essa modalidade. Então, nós íamos buscar no que tinha na literatura para poder usar e preparar ele. Então, vinha de fora para dentro. Por isso que nós fazíamos jogador de basquete correr 10 quilômetros, jogador de basquete fazer aquela musculação tradicional. Tudo que ele treinava melhorava o componente físico dele, mas não tinha nada a ver com a modalidade. Então, o nosso título de professor, nós invertemos essa tese. Então, acho que talvez seja isso que tenha me colocado muito conhecido pelo mundo todo, a partir do momento que eu falei, olha, o sistema de treino tem que ser cópia do sistema de competição. Então, quando a gente começou a estudar o sistema de competição, fui sozinho nisso aqui na América Latina, né? Quando eu disse, olha, colocar, por exemplo, um jogador de futebol para fazer 20 piques de 30 metros não corresponde com a competição. O jogador, cada momento, ele corre uma distância diferente, de uma forma diferente, de uma velocidade diferente, com uma pausa diferente. Ele precisa treinar dessa forma.
Então todo mundo fazia 10 pique de 400 metros jogador de futebol. Acabamos com isso. Então eu acho que isso é um conceito. Qual é o conceito? Vamos estudar o esporte e vamos treinar o que o esporte precisa. Então isso mudou totalmente, porque antes o que nós fazíamos? Nós pegávamos as metodologias que existiam e aplicávamos no esporte. Agora é funcional, vem para cá. É melhorar o cardiorrespiratório, tem que pedalar bicicleta. Era muito segmentado. Era tudo segmentado. Então você não tinha a inteligência do treinamento esportivo. Então eu acho que nesse sentido a gente colaborou bastante, e isso, claro, teve muito choque, porque as pessoas estavam acostumadas com o contemporâneo, né? Aquela história, foi meu contemporâneo de colégio, vai ser sempre meu amigo. Mas eu preciso olhar para o novo, né? E aí foi aí que foi um divisor de águas, que eu entendo, naquela oportunidade para cá. Isso foi na década de 90, logo que eu voltei para o Brasil. E até hoje a gente ainda trabalha, tentando mostrar um conceito moderno, novo, né? Com a vinda da tecnologia, todo esse suporte que você estuda, né, Dani? Isso tudo vem ajudar a gente a ser mais preciso na prescrição do exercício. Seja para pessoas comuns ou atletas. Então é mais ou menos isso que aconteceu na época. Agora, diferente? Muito diferente, Dani. Porque todo o sistema de ensino, o sistema escolar dos caras, uma tortura, uma loucura. Né? Então, por exemplo, cada disciplina que eu estudei nos 12 anos tinha uma monografia, uma tese para defender no final. Cada uma das disciplinas. Eu fui estudar disciplina que eu não imaginava que eu podia estudar nunca na minha vida. Por exemplo, estudar estratégia de guerra. O que é isso? Mas eu mal sabia que 6 meses, 1 ano depois de estudando a disciplina de estratégia de guerra, eu era uma pessoa totalmente diferente com relação à estratégia de vida, a estratégia no esporte. Então você aprende, você ganha calma, entendeu? Eles sabem fazer isso. Eles não tinham muita tecnologia, mas eram uns monstros de vidas estratégias. Tá? E esse período lá, você convivendo com esses grandes cientistas, também uma oportunidade de você estar representando o Brasil lá fora, no momento que não tinham muitos brasileiros também lá fora. Então, esse network, foi fácil essas relações lá? Como é que foi essa adaptação? Muito frio, uma comida completamente diferente, você chegar num país que você ainda ia se acostumar com a língua, né? Sim. Não, a adaptação ela não é fácil. Os 2 anos que eu fiquei fazendo idioma, que eu fui estudar numa universidade longe de Moscou, foi muito bom, porque foi muito duro. Primeiro, eu recebia uma correspondência a cada 3 meses, mais ou menos. Quando chegava a carta para mim, porque não tinha telefone, não podia ligar para o Brasil, só correspondência. Quando chegava a correspondência, ela estava toda riscada de preto, só com algumas palavras. Porque quando minha família escrevia, dizia que estava com saudade, que queria saber como é que é lá, não sei o que, eles riscavam tudo, tá? Para não deixar isso mexer com o meu sentimental lá. Então eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu escrevia de lá para cá, eles liam tudo, apagavam o que eu escrevia, mandava só uma coisa ou outra, e meu pai olhava aquilo e falava, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Então eu fiquei 5 anos, eles não me permitiram vir ao Brasil, né? Então, isso tudo foi um choque muito grande, porque eu queria, por exemplo, iogurte, não tinha, eu queria comer maçã, não tinha, eu queria Coca-Cola, Deus me livre, não podia nem falar esse nome lá. Quer dizer, então, não tinha. Eu tinha que tomar sopa, saladinha de pepino, um copo de suco, um copo de vodka, pão preto. De manhã, de tarde, de noite, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos, tudo igual. Então era isso que tinha lá, não tinha menu, não tinha diferença de comida, não tinha nada. Então essas coisas, e o 30 graus negativo, mais ou menos em média, na minha época em Moscou, era uma coisa muito diferente. Cheguei a desbotar, eu perdi um pouco da cor. Estou tentando recuperar até hoje. Mas tudo isso foi um choque no início, mas eu fui me adaptando, aquele negócio de fila aqui, fila para lá, de não atrasar nem 1 minuto. E eu tardei 6 meses na minha volta ao Brasil, porque um dia eu cheguei 8h02 na sala de aula, o professor já estava de pé, eu ia apresentar um seminário, cheguei atrasado. E isso me custou 6 meses mais. Então nunca mais atrasei.
né? É. Então, isso quando eu voltei ao Brasil já foi mais difícil para me readaptar. Imagino. Nós sempre temos um tempo de espera que não faz parte do processo. Professor, e você, desculpa, deu exemplo de futebol e a sua vida foi atletismo. Como que foi essa transição de sair do atletismo e migrar para o futebol? Ela não foi difícil, porque quando eu era atleta de atletismo, eu sou de uma cidade do interior do estado do Paraná. Quando eu era atleta de atletismo, aos 14, 15 anos, então eu fazia o atletismo e saía escondido do meu treinador e ia jogar bola. Eu gostava de jogar bola, mas o atletismo me dava medalha. O atletismo me dava a bolsa, que eu podia pagar a minha escola e tal, porque eu vim de uma família muito humilde, muito pobre e tal. Então eu fazia o futebol sempre separado. Quando chegou aos 17, 18 anos, que eu vi que eu não ia jogar mesmo futebol, ia ser do atletismo, já era campeão brasileiro, não sei o que, do atletismo, aí eu comecei a virar o preparador físico. Então, desde os meus 17 anos que eu sou preparador físico do futebol, sempre no atletismo, fui treinador de atletismo, mas sempre trabalhando no futebol, futsal, futebol, futsal. Até que chegou um momento lá na frente, quando eu acho que eu cumpri o meu objetivo com o atletismo, como atleta, como treinador. Aí eu fui direto no futebol e vários estudos que eu realizei até hoje foram no futebol. Esporte coletivo com ênfase no futebol, né? Então é por isso que foi. Então eu sempre vivi com o futebol, né? Não tive problema nenhum. E hoje mais por pleno. Por Né? grandes clubes também, né? Da Série A. Tive um desafio muito grande. Logo que eu voltei de Moscou, eu voltei em 1996, né? 98 eu tive ajudando a seleção chilena no futebol. Depois eu voltei para o Brasil e já logo no final de 99 eu tive um convite para ir para o Clube Atlético Paranaense. Um desafio muito grande, que o presidente do clube me desafiou. Naquele momento ele falou assim, estou fazendo uma tentativa com você, mas não estou muito confiante que ela vai dar certo. Falei, por quê? Ele falou, porque os doutores, os PhDs, eles gostam de escrever paper. Eles são frouxos. Eles ficam dentro da universidade escrevendo artiguinho, publicando artigo. Eles não põem a mão na massa, não acredito nos vocês. Isso mexeu muito comigo. Eu falei para ele, mas não é possível que eu estou escutando isso depois de 12 anos na União Soviética. Pensou tudo que eu passei lá, ainda sou obrigada a escutar isso. Falei, o senhor não está falando isso aí para mim? Olha que eu já formei de atleta nesse país, né? Até mesmo antes de ir para Moscou. Aí ele falou, então, eu vi isso, então eu quero saber se o senhor tem coragem. Eu falei para ele, olha, o problema é o seguinte, eu passei uma vida me treinando para fazer pesquisa. Agora, a vida toda eu treinei algo, treinei alguém. Alguém ganhou medalha de ouro. Agora, aqui eu não vou ter as condições de fazer as duas coisas. E lá na universidade eu estou tendo condição de fazer as duas coisas. Né? Porque o meu laboratório é um atleta de alto rendimento. Aí ele falou, não, eu vou te dar condição aqui se você tiver coragem de vir para você fazer o alto rendimento. Você vai montar seus laboratórios dentro do clube. O que tiver de melhor no mundo, nós vamos montar para você. E eu te dou 5 anos para você colocar o Atlético Paranaense entre os 5, 6 primeiros do país. Isso foi em novembro de 1999. Então, o desafio foi muito grande e tal, e eu acabei abrindo mão daquele momento da universidade e indo para dentro do clube. Fiquei em 2 universidades como convidado, né? Orientando o trabalho e tal, e montei a estrutura do Atlético Paranaense, que é essa estrutura que todo mundo conhece até hoje, e deu muito certo. Né? Ganhamos muitos títulos, vendemos muitos jogadores, o Atlético saiu de um escuro que ninguém sabia o que era, provavelmente hoje que é a melhor e maior estrutura do país, assim, em termos de tecnologia, eles estão bem na frente, né? E aí, o que chegou 10 anos depois, eu quis experimentar outra coisa. Aí eu fui embora. O Ronaldo convidou e eu fui para o Corinthians ajudar aquele time. Nos formamos lá, campeão da Libertadores, fomos campeão do mundo também ali. Foi tudo muito bacana, né? Isso foi 2009, 2012. Depois de 2012, na época, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro me convidou para vir ajudar no Círculo Olímpico. Aí voltei para o atletismo para resgatar a medalha do atletismo que nós tínhamos ganho a última em 2008 com a Malri. E aí voltamos, deu certo, batemos o recorde olímpico de salto com vara, né, com o Thiago. Colocamos 12 atletas entre os 8 do mundo na final aqui no Rio de Janeiro. Então acho que foi tudo bacana.
Aí você sempre ali, futebol, televisão, Sempre, fazendo parte da sua vida, né? Fazendo parte. Agora estamos aí no futebol de vez e tentar ajudar um pouquinho, criar um formato, né? Criar um sistema nacional de preparação de jogadores de futebol. Eu estou trabalhando numa grande plataforma tecnológica para isso, nesse momento. Acho que daqui a pouco a gente está mostrando aí para a nossa área. E ajudar o nosso futebol, porque nós temos tanto talento e agora o mundo resolveu desafiar a gente, não está deixando mais a gente chegar na final, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí na frente. E agora, então, no futebol, na CBF. Fala um pouquinho, como é que foi qual foi o desafio lançado para você aí? O que te deram de meta aí agora para você atingir? Na verdade, ali é o seguinte, eu venho sempre nos cursos, por onde eu passo nesse mundo afora, e principalmente aqui no Brasil, eu tenho sempre colocado que se a gente não tiver um profissional de altíssimo nível, você não faz esporte de alto nível. Então a primeira coisa é o seguinte, nós estamos sempre atrás de estudar a seleção de talento dos atletas. Quem é que estuda a seleção de talento dos treinadores? Quem é o talento? Quem é o treinador talentoso? O que ele precisa ter? Então, obviamente, que independente da genética dele, ele precisa ter vasto campo de conhecimento. Então, sem estudo, sem conhecimento, por mais inteligente que ele seja, ele não opera o conhecimento dele. O cara é inteligente, mas se ele nunca estudou inglês, não vai falar inglês. Ele é inteligente, não sabe o que é neurociência, não tem. O que isso vai valer? Né? E o que aconteceu com o futebol? O futebol é a modalidade do nosso país, uma das únicas modalidades do nosso país que não abraçou a ciência como outras modalidades. Até mesmo nós fomos traídos, no bom sentido, pela quantidade de jogadores com habilidade que nós tivemos. Nós colocamos durante anos e anos aí atrás 20, 30 jogadores craques no campo e eles resolviam o problema com alguma inteligência. Com o passar dos anos, esses atletas habilidosos desapareceram. Tá? Hoje são atletas mais ou menos bons, não são excepcionais. Faz 10 anos que o Brasil não produz um excepcional. Eu diria que o último jogador excepcional do Brasil foi o Neymar. Então, o que está acontecendo hoje? O mundo já sabe como faz, já sabe o que tem, são muitos estudos, eles conseguem neutralizar a nossa habilidade, etc, etc. Tal. Então, chegou a hora o seguinte, para a gente mudar novamente esse patamar, nós vamos ter que partir para a ciência. Alto rendimento é uma coisinha desse tamanhozinho, pequenininho. Mas sair do nível comum para o alto rendimento só com ciência acadêmica. Não tem outra saída. Então, a partir daí, eu aceitei o desafio porque eu estou ajudando a formatar uma nova escola de formação de treinadores, entendendo que esse treinador precisa entender de sociedade, cultura, esporte, sociologia, antropologia, precisa, né? Eles precisam entender do conceito biológico do que eles estão trabalhando, que são as pessoas, o corpo das pessoas. Esses caras precisam entender de tecnologia e ciências exatas. Senão nós não temos dados, nós não temos banco de dados, nós não temos informação nenhuma do futebol brasileiro, nós só temos recordações. Sabe? Tá vivendo da memória, tá vivendo da memória. Mas como que nós somos 5 vezes campeão do mundo e ninguém vem aprender futebol com a gente? Nós estamos lendo livro de finlandês que nunca foi à Copa do Mundo para aprender futebol. Nós não temos um app, uma tecnologia, um aparelho, um equipamento, não temos nada para vender para o mundo. 5 vezes campeão do mundo, ninguém vem aprender gestão conosco, fisiologia. Tem algo errado nisso. Por quê? Não sustentamos os nossos resultados porque a gente não usou a ciência. Então, vamos levar a ciência para esse povo. E aí veio esse convite que para mim é uma honra. Você vai de fazer parte desse grupo, que eu fiquei extremamente lisonjeada, honrada. Quando a pessoa falou, eu não quero nem terminar, não precisa nem terminar a frase, eu tô dentro. Convite do senhor, pode chamar. Sabe o que acontece, Dani? Ali acontece o seguinte, olha que coisa interessante para quem está nos ouvindo, o conteúdo nosso da educação física e do esporte, ele não é suficiente para explicar o fenômeno esportivo. O nosso conteúdo está relacionado, eu vou chamar de coreografia. Então nós sabemos muito bem lá os exercícios, nós sabemos lá que
vamos fazer 10 repetições, PPP, isso tudo a gente sabe muito bem. Mas acontece o seguinte, quem faz esporte é o ser humano. Quando nós temos que explicar o ser humano, a nossa área metodológica não tem cacife para explicar. Então, se eu vou explicar que ele gasta energia, saiu da nossa área. Quem explica é fisiologia. Fisiologia não é nossa área, é outra área. Se eu achar que ele tem algum problema emocional, nós não temos pedigree. Nós temos que ir lá na psicologia buscar informação. E assim sucessivamente. Na fisiologia, na bioquímica, em tudo. Então, o que acontece? Nós precisamos agora colocar esse núcleo pedagógico no meio e sustentar ele com essas diferentes áreas da atividade humana. Então, você é uma dessas, que vem nos ajudar o treinador a entender, né, a necessidade dele fazer um controle melhor da carga de treino, dele conhecer melhor as respostas do treino no corpo dos seus atletas. Então, entra aí a fisiologia, né, e outras áreas para ajudar nisso. Isso ficou longe da cultura do futebol. Cultura do futebol é bola, 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 só chutar bola. Por que chuta? Quantas vezes chutar? O que cansou? Isso ficou longe. Então chegou a hora agora do futebol inovar. Vamos, né? Vamos juntos aí nesse projeto. Vamos inovar. Vamos. Pessoal, e aí falando, né, em projeto, em futebol, em sucesso, você falou um pouquinho antes em relação ao Comitê Olímpico que você voltou para ajudar o atletismo, você não ajuda só a Confederação de Atletismo, você também está em algumas confederações, tem a do triatlo, tem a do ciclismo, tem mais alguma? Ali, Ele faz tanta coisa, gente, que aí o currículo, de repente, não deu tempo de atualizar. Na verdade, é um caminho muito parecido com o futebol, né? Porque em 2012 nós tínhamos o desafio de criar a Academia Brasileira de Treinadores. Você vê, 2012, nós já estamos em 23, né? Já estamos com 11 anos. Formamos 500 treinadores olímpicos. Quer dizer, então isso foi bacana, o curso dura 2 anos, a gente veio, ajudou a construir essa inteligência, né, para o Comitê Olímpico do Brasil. Hoje, Japão, por exemplo, 78% das medalhas ganhas já foram por treinadores formados na Academia Brasileira. Quer dizer, o efeito é muito grande, porque se você tem treinadores de alto nível, você vai fazer atletas de alto nível. E paralelo a isso, né, eu trabalho como consultor de algumas confederações quando eles querem. Eles podem solicitar, eu estou por aí, vou lá e ajudo. Já ajudei o atletismo, já ajudei o triatlo, já ajudei o basquete, né, e tenho ajudado o taekwondo, as diferentes modalidades a gente vai dar assessoria. Que assessoria? Eu sou ali como se fosse uma construção civil, você tem um arquiteto, tem o engenheiro e os mestres de obra. Eu sou o arquiteto. Ajuda a pensar a planificação do treino, a dosagem de carga, o direcionamento de todo o sistema de treino. Aí os treinadores são os engenheiros, os que operam, eles reúnem todos os meios, os métodos e aplicam. E a gente vai moldando o plano de treinamento. Hoje, sem planejamento, né, até na própria casa a gente se perde, né? Você imagina, então, com atletas que treinam 8, 10 anos. Você precisa ter um planejamento muito eficiente. Essa é a minha missão no esporte. E academia de treinadores, você já tem essa quantidade de treinadores, e é isso que eu queria também que o senhor reforçasse aqui. Não são só treinadores brasileiros, vocês recebem também treinadores de outros países. Também recebe. A prioridade é treinadores brasileiros. Também na CBF está sendo, mas chegou um momento que nós entendemos que o intercâmbio faz com que eles também cresçam, né? Então nós começamos a abrir a receber treinadores estrangeiros. Não é ideia nossa reciclar treinadores estrangeiros. Nós queremos ganhar deles, matar eles na arena. Mas a gente convida para cá, toma um cafezinho, conversa um pouquinho ali, tenta entender o que está sendo feito lá, vamos ver outras inteligências ali, tentar mesmo saber o segredo deles. É exatamente essa a ideia mesmo. Essa é a ideia. Dá um pouquinho aqui e recebe um pouquinho de informação também, né? E estamos convidando especialistas do exterior para falar um pouco para a gente, né? Então, isso tudo bem adaptado à nossa cultura. A cultura brasileira, ela é tão boa, tão excepcional, que ela não ajuda muito no esporte, né? Porque a cultura brasileira, o nosso atleta, ele quer ser campeão do mundo,
mas não abre mão do samba, não abre mão da feijoada, não abre mão da discoteca, da praia aqui, da praia, se for no Rio, a praia, Então, ou qualquer outro lugar de orla. Uma coisa interessante isso, né? Então, isso não faz parte da lei do esporte de alto rendimento, né? Se você vê, por exemplo, o que nós enfiamos culturalmente no Thiago para bater aquele recorde olímpico, nós tiramos ele do Brasil, colocamos ele numa cidade pequenininha da Itália, botamos um treinador lá que era o melhor treinador do mundo, nós fizemos a planificação e ele ficou 4 anos lá. Sem negócio de aniversário, sem Páscoa, sem Feliz Ano Novo, sem Feliz Natal. Treina, recorde olímpico. Então ele entrou na cultura do esporte. Se ele ficasse no Brasil, dando entrevista para Daniele, se ele ficasse aqui no Brasil, vai ter que vir feijoada, aqui, hein? comendo feijoada, se ele ficasse aqui no Brasil, no colinho da vovó, com certeza a medalha não vinha. Tudo tem um custo. Tá? E a lei do esporte no alto rendimento ela é rígida nisso, porque ela tira o indivíduo da sociedade, né, comum. Entendeu? É por aí. E aí, falando em COB, falando em atleta, falando em medalha, esse ano, Paris 2024. Paris. Expectativa sempre é boa. Nós sabemos que os Jogos Olímpicos de Paris serão jogos duríssimos, porque verdadeiramente agora é o retorno pós-pandemia. Falando em ciclo olímpico, porque o ciclo olímpico na pandemia ele foi totalmente conturbado. Muitos atletas que poderiam ter feito resultado extraordinário naquele momento foram afogados pela pandemia. Ou seja, nem farão parte mais do cenário. Os mais jovens naquele momento, os juvenis, juniores naquele momento, que sobreviveram a essa situação, são os que vêm agora trazendo melhor resultado para nós. Tanto que o Brasil tem chances em modalidades que não é tipicamente cultural nossa, né? Ou seja, nós estamos buscando medalha, por exemplo, em surf, né, em skate, que a gente já começou a aparecer fortemente aí. São modalidades novas que vêm surgindo no cenário. A França é duro de fazer um prognóstico. Nós ganhamos 23 medalhas no Japão. A ideia é que a gente repita isso, provavelmente com uma melhorazinha, mas há um percentual de dúvida muito grande, porque você não sabe como vai responder o mundo nesse momento nos Jogos Olímpicos. A gente está fazendo todo o mapeamento dos campeonatos mundiais, sabemos os favoritos, como é que é. Esses estudos têm. Mas os Jogos Olímpicos ele é místico, ele é uma coisa diferente, sabe? É uma coisa diferente. Eu já vi atletas, já treinei atleta, por exemplo, o Jadel Gregório, né? Bateu o recorde do João do Pulo, de salto triplo. Já treinei o Jadel dele participar de campeonato mundial assim, como se estivesse participando de uma competição no bairro do Rio de Janeiro. Mas quando toca o hino nacional nos Jogos Olímpicos, é uma coisa mística. Então isso atrapalha também. E aí vem o lado mental, psicológico. Nós somos muito românticos, chorão, nós temos muita dificuldade nisso. O europeu é mais frio para esse tipo de coisa. Então é duro você colocar só a matemática nisso. A possibilidade nossa é essa. Entre isso acontecer, tem vários outros fatores intervenientes. Mas eu acho que o Brasil estará ali entre as 10 maiores potências do mundo, sem dúvida nenhuma. Quantas Olimpíadas até hoje, pessoal? Você falou que são 30 anos, né? Os primeiros jogos que eu fui foi em 1984. Foi em Moscou. Lembra do ursinho que chora? Então aí foi 84, 88 Seul, e aí foi embora, né? Aí segue 92 Barcelona, 96. Você deixou de participar de algum ciclo olímpico? Desse período até agora, de uma forma ou outra, sempre estive presente. Ou como atleta, ou como pesquisador, ou como consultor de algum dos países. Já ajudei vários países, né? Então sempre estive. Agora esse ano estamos discutindo, porque com essa tarefa no futebol, né, até a hora que você tem que selecionar o que é o melhor caminho, né? Então vamos ver aí mais 2 meses. Se a gente pode contribuir, eu vou, se não, fico aqui transformando, tentando ajudar a transformar essa cultura do futebol. E em relação a essa mística da Olimpíada, tem alguma específica que te marcou? Ou quando você está lá ainda arrepia? Como é que é isso? Não, os Jogos Olímpicos sempre ele é
por mais vezes, pela quantidade de vezes que eu já fui, sempre é emocionante. Acho que a abertura dos Jogos Olímpicos é uma coisa muito bonita, né? Porque naquela abertura você vê o retrato do mundo, né? As músicas, a tradição mundial. Então você vê que as pessoas são iguais, que as pessoas têm os mesmos problemas, né? Então é uma coisa muito bonita. Sempre me emociono muito com a abertura dos Jogos. E, e uma outra coisa que os Jogos Olímpicos chama atenção é que ele é uma confraternização de alto rendimento. Uma confraternização, né? Você vê aqueles caras no campo, tudo igual, quando você vê eles na arena competitiva, parece que está vendo umas máquinas competindo. Né? Então esse é um paradoxo que me chama a atenção. Eu gosto de construir essas máquinas que ganham medalha. Não gosto de mocorongo. E o Rio, foi uma Olimpíada diferente por ser em casa? Foi diferente. Foi diferente, foi bonita, foi estratégica, foi emocionante para os estrangeiros, porque eles, de certa maneira, quando eu caminhava lá pela Europa, pela Ásia e por aí tudo, então falava, pô, mas o Brasil fazer jogos no Rio de Janeiro, porque o que eles têm na cabeça deles? Que o Rio de Janeiro é lugar de festa. Aqui é lugar de turismo, de passear, de se divertir. Vai dar certo os Jogos Olímpicos lá? Né? Então era o que eles tinham na cabeça. E com todos os nossos problemas que nós tivemos de estrutura, tudo, mas quando chegou a hora dos jogos nós estávamos prontos. Nós fizemos jogos que até hoje, lá fora, eles elogiam nossos jogos. Foi bonito, uma abertura, né, tradicional nossa, simples ao mesmo tempo emocionante, né? Eu acho que fizemos uns jogos bacanas que ficou bem marcado, sabe? Ficou bem marcadinho. Gostei muito. Bons resultados, né? Fomos bem em casa, o público compareceu, criamos uma cultura para outras modalidades que as pessoas não conheciam. Acho que foi bacana. Pessoal, são 40 anos de profissão. 40? Você conseguiu somar isso? Eu peguei lá do Lattes. Dei uma stalkeada lá no seu currículo. Na verdade... Vi a quantidade de produção, né? Vários artigos, capítulos de livros publicados. Isso no que tá formal lá, né? O informal... O informal eu não sei. Na verdade, o que acontece? Eu comecei no esporte em 1972. Jovem, fui descoberto por um treinador que passava pela rua e me viu na rua, aquelas pernas compridas. Me chamou na rua, ó, menino. Eu cheguei lá perto do carro dele e falou, você não quer treinar atletismo? Eu falei, o que é isso? Eu falei, corrida. Eu falei, não, correr é pra mané. Como é que eu vou correr? Ele falou, não, tem 2 molequinhos aqui. Chamou 2 molequinhos que estavam dentro do carro, pequenininho assim. Falou assim, você não ganha dele? Eu falei, ganho. Como não ganho? Eu ganho aqui no bairro, eu sou melhor. Aí ele botou o menininho e falou pra mim, ó, 100 metros, tá? Atenção, vai. Ele falou, vai, o menino sumiu. Eu perdi pro menino. Um menino pequenininho. Eu falei, não, isso não pode. Eu ganho desse menino aí. Não, mas você não ganha dele, ele ganhou de você. Então você vai lá na pista, que eu vou ensinar você a ganhar dele. Eu fui pra pista. Desafio. E aí competição. Essa ação desse professor que me deu a oportunidade de estar hoje aqui com você, né? E a partir daquele momento, então eu me engrenei no atletismo, me engrenei em outra vida, em outra cultura, em outra coisa e fiquei no esporte até hoje. Então, 1972 para hoje, né? São muito tem mais tempo, 50 né? já. Entendeu? Mas então, é você falou agora desse professor, e aí o fato de você ser atleta e você conviver com esses treinadores, com esses professores, foi o que te motivou a ir para a profissão de educação física? Tiveram referências que você falou, não, eu quero isso para mim? Foi. Sempre na vida você tem alguém, né, algum professor, algum treinador que ele toca em você e consegue, né? Então é uma área nobre. Eu sempre digo que a educação física é uma área nobre. Sou muito agradecido, né? Porque aquele professor me achou num bairro assim, eu descalço, correndo para lá e para cá, ainda com 12 anos de idade, e comecei ali. E esse professor foi sempre muito educador, sabe? Um cara que cobrou sempre muito, se juntou com meu pai, que também era muito duro. E eu fui entrando nisso e gostei disso, né? Fui me apaixonando pelo esporte, mas muito jovem eu queria saber respostas que meu treinador não tinha.
Então eu queria saber por que ele mandava eu fazer 10 abdominal, por que não era 8, por que não era 12. E ele não tinha explicação, né? Quando ele dizia, ó, corre nesse morro aqui, 20 piques de 200 metros. Eu falei, mas para que isso? Por que eu não posso correr 60, professor? Não, 60 é muito. É muito? Mas então não é melhor correr só 10? Então ele não tinha resposta. E isso me levou, então, a desde sempre pesquisar, ler, para tentar entender esse processo. E isso me levou a entregar 12 anos da minha juventude na União Soviética para matar essa minha vontade, né? De aprender como fazer tudo isso, de onde que saem essas coisas, né? E isso tudo foi que me levou para o esporte até os dias de hoje. Né? Espero mais alguns dias aí estar ajudando a turma aí. Com certeza, muitos dias ainda pela frente. Treinamos muita gente, viu, Dani? E aí, ao longo desses anos todos de carreira, passaram algumas pessoas, olha, gente, sem ciúmes, hein? Sem vaidades aqui. Tem alguém que marcou alguns atletas, assim, que eu formei, ou um profissional, um pesquisador. Tem alguma coisa que você, não, isso foi um fato que me marcou, né? Essa pessoa me marcou por diferentes contextos. Na verdade é o seguinte, você tem as marcas muito positivas, você tem aquelas que... porque como profissional a gente acerta e erra. O que a gente quer é acertar mais vezes, né? E quando você fala treinador é uma palavra que eu não sei. Um dia talvez nós precisamos estudar um outro termo. Porque treinador remete a adestrador, né? Um monstro, né? E então, você ser professor e treinador é um negócio bacana. Mas no esporte de alto rendimento tem hora que a gente deixa um pouco de ser professor para ser treinador mesmo. Porque você submeter pessoas a estresse físico não é fácil, né? Mas então na vida já aconteceu de eu errar, e já aconteceu de acertar de forma extraordinária. Mas eu acho que treinar atletas como Jadel Gregório, né? Atleta de nível mundial, que a gente teve a oportunidade de participar disso. Treinar Sueli Pereira dos Santos, que foi a nossa dardista, a primeira dardista a participar nos Jogos Olímpicos, estar entre os 10 do mundo, foi capa da Playboy, quer dizer, foi uma menina de destaque. Eu acho que tirar essas pessoas de onde eles saíram, né? Da comunidade e tal, e transformá-los em ídolos internacionais, eu acho que não tem preço para um treinador um negócio desse. O título, ganhar o título, momentaneamente é um negócio bacana. Mas o que vai ficar mesmo no resto da vida é a transformação que você propiciona na vida dessas pessoas. Então isso para mim é sensacional. Foi muito marcante também quando a gente ganhou a São Silvestre no feminino. Fazia muitos anos a Roseli, que infelizmente faleceu agora no Covid, mas a Roseli deu esse título ao Brasil com o mundo presente. Quando eu gritava lá que eu vou ganhar a São Silvestre, eu vou desbancar o continente africano, não sei o que e tal. Deu certo. Né? Depois aí falavam que tinha tido sorte e tal. Acabou que depois também um outro atleta incentivado por nós ganhou o masculino no ano seguinte, né? Com Potergar, com todos aqueles caras. Quer dizer, então, era um alemão que eu treinava, um alemãozinho. Então aquilo tudo misturou muito, porque dizia que só os africanos que tinham fibra para aquilo, que tinha resistência. E nós mostramos que não, que o sistema de treinamento bem controlado pode levar os nossos atletas ao pódio. A medalha do Thiago, eu acho que dirigir essa medalha para mim foi uma coisa extraordinária. Tive muitos momentos extraordinários. Chegar a uma final de Libertadores da América no futebol com o Atlético Paranaense, talvez seja um feito de uma marca impressionante, né? Porque nós estamos falando do Sul, de um local onde o futebol não é tão badalado como é São Paulo e Rio, a competitividade é menor. E a gente chegou numa final de Libertadores da América. Então, isso também, e outros títulos, que não é o caso de a gente ficar levantando, marcou muito. E algumas outras coisas que a gente errou. Por exemplo, eu treinei uma menina de 13 anos de idade, isso faz muitos anos. Essa menina ela fez a melhor marca do mundo nos 3.000 metros. Né? Novinha, 13 anos, já corria abaixo de 10 minutos no 3.000, 9,30, 9,20, 9,15, né? Quer dizer, um negócio 13 anos, né? Mas ela era um talento extraordinário. Célia Cristina de Souza, o nome dela. Eu acho que eu botei a mão um pouco pesado no sistema de treinamento dela, sabe? Porque depois ela começou a sentir dores. Daí ela foi no médico, o médico disse que ela tinha muita dificuldade de continuar porque ela estava cansada, estressada.
tal do treinamento precoce. Como ela tinha muita facilidade, eu acho que eu pesei um pouco a mão, ela fez um resultado extraordinário na infância e depois não chegou onde tinha que chegar. Eu sei disso e cada vez me dói isso, porque cada vez que eu vejo os Jogos Olímpicos e vejo 70%, 80% das meninas fazendo marca pior do que ela fez há 25 anos atrás, na Terra, então eu tinha realmente um fenômeno na mão, mas não tinha conhecimento suficiente naquela época para fazer ela virar uma campeã. Isso me chateia um pouco, não muito, né? Porque eu tive um episódio na União Soviética. Eu vou contar essa história, se você me permite. É rapidinho. Sim, É sim. 1 minuto só. Eu conheci um cientista na União Soviética, o nome dele é Suslov. Tá? E esse cara foi cientista na década de 30, mais ou menos, 30, 35, 40, 45. E eu conheci ele nos anos 80. Então esse cara é ligado muito à genética, essas coisas todas. E um dia nós tomamos uma vodkazinha lá e eu resolvi fazer uma pergunta para ele que é doida. Aí eu falei, professor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, mas o senhor não pode ficar chateado comigo, né? Aí ele falou, não, Anton, pode fazer a pergunta. O que você quer perguntar? Eu falei, professor, o senhor vai ficar bravo? Não. Eu falei, professor, quantas pessoas o senhor matou nos seus experimentos científicos? Aí ele ficou uns 5 minutos, Dani, olhando nos meus olhos, 5 minutos. Eu fiquei pensando, e agora? Você é expulso, você é preso. Você é expulso, vai me mandar para a Sibéria, né? Tudo lá ia para a Sibéria, para 60 graus negativo. Aí, uns 4, 5 minutos depois dele ficar me olhando nos olhos, ele falou, Antônio, será que tá boa a sua pergunta? Você pensou nela? O senhor de 80 anos, mais ou menos, cheio de medalha de cientista, né? Cientista laureado. Falei, professor, se o senhor não gostou da pergunta, esquece. Né? Eu já me arrependi que o senhor ficou 4 minutos me olhando sem responder. Ele falou, não, eu fiquei pensando, porque você está numa linha para receber um título de ciência catedrática. E um cientista precisa ser mais calmo. Veja bem, falei, como é que eu teria que ter perguntado para o senhor? Estou perguntando quantas pessoas o senhor matou nos seus experimentos. Ele falou, por que você não pergunta assim? Quantas pessoas são salvas no mundo hoje graças aos meus experimentos? Quer dizer, você imagina que volta. Eu estou quase chamando o cara de assassino e o cara fez uma volta que eu tenho que chamar o cara de Deus. Falei, poxa vida, professor, eu não pensei dessa maneira. Falei, Antônio, lá em 1920, a eletroestimulação que você usa hoje para estimular o musculinho do cara, nós não sabíamos qual era a dosagem. Então, se nós enfiamos o fio no 240 e metemos no cara e o cara padeceu, nós entendemos que essa carga era muito forte. Então, não sei se eu sou assassino ou se eu sou um grande descobridor e hoje eu salvo muitas vidas no mundo todo. Quer dizer, o cara inverteu isso. Então, isso me deu muita calma. Sim. Por quê? Porque se nos anos começo dos anos 80, final dos anos 70, eu não tinha o conhecimento que nós tínhamos e treinei uma moça que não conseguiu ascender por falta de conhecimento, por sobrecarga, eu assassinei a condição que ela poderia ter mostrado. Então, depois da conversa com esse cara, eu fiquei tranquilo. Isso faz parte do aprendizado de qualquer um. Isso. Alguém vai pagar, não tem outra saída. Na medicina, É o ensaio e erro, né? É isso. Então, a partir dali, eu aprendi que assim não pode ser feito. Então, ela foi um experimento. Né? Curtiu aquele momento dela, mas foi uma experiência para mim. Pessoal, e nesse tempo todo de profissão, como que você vê a educação física, assim, de tendência, de projeção? É uma conversa dura de ter, sabe? Porque se a gente colocar a emoção na frente, nós vamos sempre estar olhando só o lado positivo da coisa e tal. Mas eu vejo o seguinte, eu vejo que a sociedade, cada dia que passa, precisa mais da gente. Eu acho que nós saímos de ser aquele professor, aquele técnico, e nós precisamos passar a ser mais um agente de saúde. Nós somos um agente de saúde, a sociedade precisa da gente. A nossa formação não nos dá essa condição. Nossa formação ainda ela é mais técnica. Ela é mais técnica. Ou seja, nós estamos muito mais preocupados realmente em ensinar o voleibol, a natação, né? Do que a atividade. Nós não estudamos doença, nós não estudamos doenças públicas, nós precisamos nos inteirar mais nisso aí. O nosso curso precisava de uma curva um pouco diferente
para atender essa sociedade moderna, que é uma sociedade totalmente sedentária, né? A gente chama até que ela é um paciente sedentário. Outro dia eu estava conversando com um médico em São Paulo, um amigo nosso. Ele falou assim: Antônio, você está vendo quantas pessoas tem lá naquele grupo lá? Num ponto de ônibus. Eu falei, deve ter umas 30. Ele falou, as 30 são doentes. Eu falei, não pode ser. Ele falou, só basta você pegar as 30 e fazer exame que você vai achar um monte de problema em todos eles. Eu falei, e isso nos anos 70? Ele falou, nos anos 70 não era assim. Nós íamos pegar 30 pessoas lá no ponto de ônibus e examinar, ia ter alguns problemas, mas a maioria não ia ter nada. Ou seja, o momento hoje é um momento de um sedentarismo crônico. Ele falou, então a sua área aí veio para cima de mim. Precisava pensar isso diferente. Nós precisamos ter um curso de educação física para cuidar da sociedade. Nós precisamos fazer a sociedade sair do sofá para fazer exercício. Nós não temos competência para vender o nosso serviço. Quem vende o nosso serviço é a medicina, né? É verdade. Nós não conseguimos vender. Nós perdemos uma grande chance, que foi a pandemia. Nós tínhamos a internet para nos vender, mas não nos preparamos para isso. Começamos a vender exercício, nego de ponta cabeça, de tudo quanto é jeito, cada um power. A sociedade assusta com isso, né? Então o percentual de gente que faz exercício no Brasil é muito baixo, porque nós não temos programas de convencimento, de conscientização, o governo não tem programa nacional em televisão, não tem um sistema, o Ministério da Saúde não tem um programa preventivo de saúde através do exercício. Ele acha que isso é missão do Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte é esporte, de rendimento, né? Aí essa missão é da escola? Também não, que a escola precisa melhorar, mas o MEC tem que cuidar de ensinar, desenvolver a cultura disso. Agora, quem vai tratar dessa população? Aí o que aconteceu? O personal trainer vai, mas ele tem livre-arbítrio, ele faz o que ele quer. Né? Nós precisamos melhorar um pouquinho, mas que a nossa profissão, nos próximos anos, vai se tornar mais necessária para a sociedade, não tenho dúvida nenhuma. E aí, qual o conselho, né? Tem aquela frase, conselho que fosse bom, era vendido, né? Mas o que você falaria para esse profissional que está agora se formando no mercado, que está entrando agora, esse recém-formado, que está aí cheio de sonhos, expectativas e até um pouco perdido de que direcionamento tomar, né, na sua vida profissional? Não, o primeiro passo é o seguinte, ele está vindo para uma área muito bonita, né? A área da educação física, do esporte, da chamada atividade física de uma forma geral, é uma área muito bonita. Ela é tão bonita que às vezes ela é uma área que as pessoas levam na brincadeira, né? Na recreação, no toque. É uma área científica maravilhosa. Então, para quem está chegando agora na faculdade, precisa ter conhecimento de causa para atuar com a sociedade que vem aí no futuro. Não dá mais para ser somente um repetidor daquilo que ele viu lá na faculdade, ou vê na internet hoje, ou nos livros. Ele precisa conhecer, saber. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é prestar atenção na faculdade, não só nas disciplinas práticas, da dança e tal. Prestar atenção na faculdade só no campo teórico, nós precisamos de uma formação mais robusta. Até para poder trabalhar de forma multidisciplinar. Exatamente, para entender a multidisciplinaridade. Eu lembro, eu fui acadêmico na faculdade, então quando tinha aula de filosofia eu ficava lá tomando minha Coca-Cola e tal. Não queria saber de sociologia, filosofia, nada disso. Quando eu fui fazer meu doutorado, no Brasil, um título de doutor, você tem um título de doutor com, acredito eu, que é com 1.200 horas, mais ou menos. Deve ser isso, né? Eu estudei uma disciplina que tinha 2.000 horas. A disciplina era estudar cultura, sociedade, filosofia, ética. Então essas coisas é importante, porque nós precisamos aprender a se comunicar, aprender a vender o exercício como sendo um protetor de saúde das pessoas. No Brasil ainda, quando fala em exercício, vem muito aquela coisa sofrida, aquele negócio de malhar. Nós não temos que treinar ninguém mais hoje. Nós só temos que tirar as pessoas do sedentarismo e colocar eles para ser se mais movimentar, ativos. né? Só isso. Não precisa virar musculoso, nada. É verdade. Mais ou menos por aí. A área nossa é muito bonita. Estamos encerrando, infelizmente. Passou rápido, não? Passou rápido. Pô, essa conversa aqui. Fica aí essa tranquilidade dele, essa calma. Você vai se embalando ali. E aí o tempo voa. Passou. Que bom, mas eu queria que você falasse um pouquinho
O professor Antônio Carlos Pai, que eu sei que você aí sempre que pode conversa comigo, fala muito da sua filha, né, dos projetos, como é que é esse multiprofissional aí, essa relação? Perde um pouco, né, Dani? Porque tá muito longe, viaja muito. Viajei muito no início, quando ainda só tenho uma filha, quando ela era pequenininha. Eu fiquei muito distante nos estudos, né? Depois que eu voltei para o Brasil, procurei essa aproximação, evidentemente. Nós nos damos muito bem, nos falamos todo dia, estamos sempre juntos. Nesse momento, eu faço um trabalho. É o pai que está... Faço a proteção. Ou seja, eu digo para ela, vai. Ah, qualquer coisa, nós estamos aqui. Ela hoje já está mais madura, né? Uma mulher já de 34 anos, já sabe o que quer, mais ou menos, na vida. Então eu procuro não atrapalhar. Procuro criar favorecimento para ela, né? Mas esse negócio de filho é um amor de doido, né? Um negócio que você dá vida pelo filho e tal. Uma coisa muito bacana. Eu não pude ter mais filhos na vida devido à minha linha de profissional. Quando eu percebi que eu tinha essa carreira pela frente e que eu não ia poder acompanhar 100% qualquer filho que tivesse, já tinha tido essa menina, que é a Danhara, então quis concentrar nela. Então ela é o tudo, né? É o número 1. A gente trabalha em prol desses filhos, né? Como você também, né? Eu só tenho uma também, exatamente Uma isso. menina. Conciliar a vida profissional, acadêmica com a maternidade é difícil. Para a mulher, então, meu Deus... Muito difícil. Eu costumo brincar, se naquela época tivesse já o termo burnout, eu acho que eu estaria em burnout eterno, diário, né? Já pensou? Porque é muito exaustivo. Então, realmente é a opção. A minha opção também foi ficar com uma filha só, porque é muito difícil conciliar. Exatamente. E o meio acadêmico te exige muito, né? Exatamente. E aí a gente... São as horas invisíveis que ninguém vê, que você chega em casa e continua estudando, e continua produzindo, e continua lendo artigo, e lendo dissertação, e participando de banco, escrevendo. Nossa Senhora! Né? Então, é um trabalho constante, é muito difícil. Mas sua filha já entendeu, mesmo. né? Sua filha já entendeu, eu acho que a minha também entendeu, né? E a gente agora procura curtir o máximo que pode dentro do momento que você... Né? Claro, é o tempo de qualidade, com certeza. E também um exemplo, né? Porque tem uma grande admiração da sua filha por você também, assim como eu vejo da minha filha comigo, que é admirar a sua trajetória profissional e se espelhar também, se inspirar nisso, Exatamente. né? Tá mas aí, assim, agora eu quero uma fofoca assim, de bastidores. Quem convive com o professor ali, Antônio... uma mania, alguma coisa que poucas pessoas sabem, assim. Mania? Ou um hobby, alguma coisa que poucas pessoas que convivem com você sabem. Ou só os mais íntimos que compartilham desse segredinho. Olha, eu gosto muito de ouvir música, né? Quero saber das bandas, dos cantores. Eu gosto muito de música. E eu sou uma pessoa que eu sou bem eclético, assim. Eu gosto de música, de todo tipo de música. Claro que se eu puder escutar umas músicas mais seletivas, que tem letra, que tem ideia, que tem mensagem, eu prefiro, né? Então, eu lembro bem que eu escutava uma música uma vez, lá no frio de Moscou, sabe? Era fita cassete, né? Eu escutava o Benito de Paula. Isso em 1986, lá atrás, no comunismo puro, tomando sopa e comendo pepino só. E lá fora, abri uma janela, estava 30 graus negativo lá fora. Eu botei o vídeo do cassete e o Benito de Paula lá estava. Ei, meu amigo Charles Brown. Tá, uma música antiga, se eu cantar hoje na sala de aula, eu sou vaiado. Não. E aí, então eu lembro que eu ouvindo aquela música, sabe? Eu botava ela para me refazer. Então eu adoro música e adoro sentar para bater papo com amigos, sabe? Conversar não sobre educação física, sobre outras coisas. Então é o momento que eu aproveito para aproveitar outras coisas. Eu converso com pessoas mais velhas às vezes, muitas vezes. E os jovens, agora eu estou atento nos jovens, porque eles me ensinam muito esse negócio de tecnologia, essas coisas novas. Então eu gosto de bater um bom papo, gosto de dançar, eu gosto de dançar.
e gosta de ouvir uma boa música. Ó, temos agora aqui revelações, hein? Próxima vez que eu tiver em alguma festa lá, vou pegar o professor para dançar comigo. Pessoal, vambora dançar, que eu estou sabendo aí desse seu sucesso aí escondido. Revelações. É onde você relaxa um pouquinho, É né? verdade. Professor, a gente está fechando. Eu gosto de fazer uma brincadeirinha no final. Mas antes de fazer essa brincadeira no final, você tem uma frase, um amuleto, um pensamento, alguma coisa que você leva assim para sua vida? A única coisa, não sou muito disso, mas eu sempre tenho em mente uma coisa. Nunca utilize de sua incompetência como competência para criticar os competentes. Opa! Porque isso às vezes está muito presente nas pessoas, né? Quando eu não sei, quando eu não posso, quando eu não tenho como discutir, eu acabo utilizando da minha incompetência como competência para criticar uma pessoa que realmente é competente naquele assunto. Então eu procuro, isso é um slogan que eu tenho, e se eu sei, eu vou. Eu nunca vou explorar o que eu não sei num argumento de incompetente para tentar vencer uma discussão de uma pessoa que é competente no assunto. É só isso aí. Não tem muito mais coisa, não. Vou repetir isso várias vezes. Vou anotar. Vamos lá. Gente, olha, fica a dica, hein? Fica a dica. Fica a dica. Adorei. Quando a gente não sabe, é tão gostoso a gente falar não sei. Olha, eu falo não sei muitas vezes para os meus alunos. Não tenho nenhum problema de falar não sei. Porque quando eu falo não sei, eu já abri para o aprendizado, para o crescimento. Quando eu me bloqueio, tá lascado. Então pronto, é isso. Perfeito. E essa pessoa, assim, né, humilde, tranquila, generosa, é uma inspiração, Tranquilo. E aí, para acabar, eu queria que você completasse a frase. Qual frase? Podcast com a Dani é... Muito bom, excelente, é 10. É maravilhoso, porque você deixa a gente à vontade, né? Parece que eu estou em casa conversando. A ideia é né? essa. Então, parabéns pelo podcast, que ele continue aí muitos anos, trazendo muita gente. E estamos à disposição. Uma hora que você fizer uma mesa redonda de podcast, e eu venho. Sim, olha, bom? imagina a mesa dos deuses do Olimpo aqui, hein? Tô imaginando você, Estélio, Gélio. Ih, tá passando várias pessoas aí. Venha, não tem problema. Na minha cabeça. As pessoas aqui, né, da educação física. O dia que você fizer uma mesa redonda, eu venho aqui com o maior prazer para conversar com meus colegas e só vou usar daquilo que eu tenho competência. Nunca vou usar da minha incompetência da mesa redonda. Sou muito obrigada, não tenho palavras, assim, Tamo hoje eu tô junto. aqui isso. como a Dani, sua amiga, mas a Dani, sua fã. Que fã, Dani. Uma grande inspiração para mim profissionalmente. Muito obrigada. Tamo junto, obrigado. Pessoal, estamos acabando mais um episódio. E aí queria só encerrar aqui fazendo um agradecimento final a alguns patrocinadores que vão aparecer aqui, que têm me apoiado nesse projeto. Aqui o Seu Pod, que é onde a gente tem esse espaço aqui disponível, um espaço incrível. Venham conhecer, usar seu material aqui também. Queria agradecer a RT, Escola de Movimento, que é onde eu faço os meus treinos. Então, mais uma vez, me apoiando aí, minha saúde, minha qualidade de vida e minha aptidão física também. Gostaria de agradecer a Festa Escova Barra, que me ajuda aqui nesse look, nessa produção, para estar aqui bem bonita para vocês sempre. E, por último, agradecer a Liquids, que é esse repositor hidroeletrolítico, agora que tem muito mais eletrólise novo no mercado, que também está me apoiando, patrocinando. Então, mais uma vez, obrigado e fiquem ligados aí até o próximo episódio. Até lá. Beijo.